Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra, comigo André Afonso Monteiro, e aqui com vocês também, conosco também, mais uma vez, o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André, obrigado mais uma vez pelo convite. Aos nossos queridos irmãos, votos muita paz. Muito bem. Amigos ouvintes, internautas, nós daremos continuidade ao nosso estudo da obra A Gênese, o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e hoje nós vamos estudar o item 50, o Pão do Céu, que é uma passagem em o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 a 36 e 47 a 50, que são reproduzidas aqui pelo nosso Allan Kardec. Diz o seguinte: no dia seguinte, o povo que havia ficado do outro lado do lago reparou que ali não havia mais que uma barca e que Jesus não havia entrado nela com os seus discípulos, mas que eles haviam partido sós. E como depois chegaram outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, os havia alimentado com 5 pães. Como verificassem, por fim, que Jesus não estava lá, tampouco os seus discípulos, eles entraram naquelas barcas e foram para Cafarnaum, procurar Jesus. E tendo-o encontrado além do lago, disseram-lhe: Mestre, quando vieste para cá? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que me procurais não por causa dos milagres que vistes, mas porque vos dei pão para comer e ficastes saciados. Trabalhai para ter não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu o seu selo e o seu caráter. Vamos dar uma parada por aqui, né, Alexandre? Porque aqui tem já bastante informação para a gente trabalhar, porque esse é um trecho longo, para a gente não fazer uma leitura aqui cansativa, mas esse parágrafo aqui é importantíssimo, né? Porque Jesus coloca para eles o seguinte: vocês estão atrás de mim não pelo alimento material, não pelo alimento do corpo físico, porque eu vos dei pão e vocês não estão vindo aqui, ficaram saciados. E aí ele diz, se esforça para não ter o alimento material, que perece, mas o que dura para a vida eterna. E que alimento é esse, Alexandre, que Jesus nos propõe aqui? Ele deu o alimento para o corpo e o alimento para a alma. Mas que alimento é esse que dura para a vida eterna? É o pão moral, né? Nós falamos no programa passado da questão do fermento. Sim. Né? Um dos ingredientes ali para que essa massa seja salutar, algo que não alterasse a sua substância, a sua essência. E Jesus trouxe justamente esse pão com todos os ingredientes na justa medida. Então, deixando claro para todos nós que nós temos a necessidade, obviamente, por estarmos na matéria, no mundo físico, do alimento físico, mas a vida ela é espiritual. Então, essas verdades, esses ingredientes, esses ensinamentos, as questões que envolvem o que a doutrina nos traz, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos, qual o nosso papel aqui. Estes são ingredientes desse pão que se resume em ser um ser melhor a cada dia para toda a coletividade. Nós não estamos isolados nesse universo, e o próprio Mestre foi o maior exemplo, né, de que tudo gira em torno do bem, do progresso que é comum a todos. Então esse pão moral é que nós temos que
buscar e que Ele nos deixou com fartura. É claro que nós vamos consumir, entre aspas, esse pão conforme o nosso interesse, as nossas possibilidades. Mas é isso que vai nos dar vai nos saciar espiritualmente falando. Muito bem. E aí Jesus continua aqui, o Kardec continua com a reprodução, né? Eles lhes perguntaram: que devemos fazer para produzir obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é que acreditais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que milagre, pois, tu farás para que, vendo-o, acreditemos em ti? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram o maná no deserto, segundo o que está escrito, e ele lhes deu para comer o pão do céu. O maná, o pão que caiu do céu, né? Jesus lhes respondeu, porque estava todo mundo querendo ali um milagre. Sim, assim, algo de extraordinário. Deus mandou o maná, mandou o pão do céu, né? Que aqui até diz, alimento que, segundo a Bíblia, Deus mandou de forma de chuva aos israelitas no deserto. Seria um líquen, né? Lecanora esculenta, ainda hoje comum na mesma região, e que, transportado pelo vento, cai à maneira de chuva e é usado como alimento, segundo o Novo Dicionário Aurélio da língua portuguesa. Então, aquele pão que caiu do céu, o maná. Então, a gente precisa de um milagre para a gente poder acreditar em você, que você realmente é o enviado. Lá nos nossos antepassados, Deus mandou o maná, o pão do céu. E você vai mandar o que para a gente, né? E aí Jesus lhes responde: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Eles lhes disseram então: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Jesus lhes respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas eu já vos disse: vós me vistes e não credes. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e eles morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que dele comer não morra. Evangelho de João, o capítulo 6, versículos 22 a 36 e 47 a 50. Então aqui é interessante, né, Alexandre? Logo depois Kardec começa a comentar essas passagens, né? O fermento dos fariseus, o pão do céu. Kardec depois aqui no item 51, nós vamos continuar lá também, começa a fazer os seus comentários. Mas é que é interessante que Jesus mais uma vez faz uma analogia, né? Primeiro, como nós já pontuamos, ele fala do pão, né, do alimento que não perece, sim, que está ali em volta do seu, que é o seu evangelho, né? Essa questão moral que você trouxe para nós. Os discípulos, né, as pessoas que o seguiam, perguntam o que eles devem fazer para produzir essas obras de Deus, né? Perguntam para eles conseguirem, né, entrar no reino de Deus, conseguir essa purificação, e pedem para que Jesus faça um milagre. Então Jesus responde que a obra de Deus é que acreditem, a obra que você pode fazer naquele momento ali, né? O que você pode fazer de bem? É acreditar inicialmente que eu sou o enviado de Deus para te dar a vida eterna. Certo. E aí eles pedem um milagre. Você tem que fazer um milagre pra gente, porque lá atrás, na época de Moisés, teve um milagre, caiu o pão do céu. E Jesus vai responder que ele
ele, Jesus, é esse enviado de Deus, é o pão do céu. É ele que vai dar a vida eterna, porque os antepassados comeram o pão e morreram. Ele sempre aqui fazendo essas analogias, essas comparações. Mas aquele que provar do pão da vida, aquele não vai perecer, aquele vai ter a vida eterna. E aí você vê que interessante, né? Porque Jesus, ele vai dizer que eu sou o próprio pão. Eu sou digamos assim, eu sou o milagre, né? Você quer o milagre, você tem que acreditar em mim, porque eu represento aqui, eu sou o milagre, sou eu que estou vindo aqui para te trazer o conhecimento para você adquirir a vida eterna. É interessante que Jesus colocou: aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. Aí a gente passa para analisar, mas quem comer desse pão do céu não vai morrer. Em tese, o seu espírito é eterno, então não precisaria então desse alimento. É que é muito ruim, é muito trágico a gente perecer. Essa morte que Jesus se refere a essa morte da fé, você perecer espiritualmente, né? Já que o espírito não morre, obviamente. Você prosseguir na vida, como diz May, vivendo sem ter esse alicerce da fé, da crença no Pai, de conhecer que você é uma criatura, né? De desconhecer a existência de Deus. O May trata isso muito bem, de uma forma muito bonita, discorre de uma forma filosófica, quase que poética. E Jesus me parece que faz essa abordagem, né? Quem comer desse pão não vai morrer. Porque quem desconhece essas verdades acaba perecendo. Sim. Né? Espiritualmente falando. Porque, de qualquer maneira, nós somos imortais. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Porque o eterno, ele não tem início, não tem meio, não tem fim, né? Você não sabe quando começou. Agora, o imortal não. Nós começamos a partir de um ponto. Fomos criados a partir de um ponto. A matéria, a gente sabe que vai perecer. O corpo físico, ele vai se extinguir. Né? Agora, o corpo espiritual não. Esse é imortal. Ele não perece. E, de alguma maneira, nós somos imortais. Nós somos imortais. Ainda que a gente venha a crer ou não na imortalidade da alma, nós somos seres imortais. Certo. Mas Jesus está dizendo aqui, que quem não comer o meu pão, esse não vai adquirir a vida eterna. Aqui, quando a gente fala em vida eterna, a gente pode mais uma vez entender, se você já começou a caminhar tangir por essa ideia, mas a gente já pode entender que essa vida eterna que Jesus se refere aqui é essa felicidade, é esse reino de Deus, é compreender melhor as questões espirituais, é a gente respeitar a nossa vida, respeitar o nosso corpo físico, respeitar o nosso semelhante, começar a colocar em prática esse amor ao próximo. Será que essa vida é ter essa vida em abundância? Que vida em abundância é essa que Jesus se refere? Porque lá atrás choveu pão, choveu o alimento. E aí o pessoal, Jesus multiplicou ali os pães, e a gente está muito ali querendo sempre se saciar das questões materiais, que são perecíveis. Mas e essa imortalidade? E essa vida eterna que Jesus demonstra para nós? É essa questão da evolução espiritual, de você dar passo de progresso. Porque ainda que venhamos atingir, todos nós vamos atingir, né, essa perfeição relativa, sim, vamos estar sempre progredindo no que diz respeito ao conhecimento, né? Nesse exato momento, nós temos alguém sendo catalogado no universo como um espírito puro. Uhum. E, hierarquicamente falando, ele está na mesma posição de que Jesus. Sim. Mas há quanto tempo Jesus já é um espírito puro? E à frente dele, outros. Então, na verdade, essa vida em abundância, essa vida eterna, é justamente esse caminhar da evolução espiritual.
Porque esse perecimento, entre aspas, espiritual, que Jesus se refere, que vai acontecer para aquele que não comer deste pão, ou seja, para aquele que não se saciar desses ensinamentos morais, é justamente esse, você ficar estacionado, né? No sentido de que, por que eu existo? Por que eu vou fazer o bem se eu não tenho conhecimento do que seja o bem, do que está mais adiante, do que me aguarda? Nós vamos ficar sempre vivendo pelo pão que cai do céu, entre aspas, pelo pão físico, para ter as posses do mundo, que são todas perecíveis. Então é nesse sentido que ele nos chama a atenção, porque se a humanidade, se o espírito não se conhecer, ele instintivamente vai sempre viver por conta dessas necessidades primárias, materiais. Então ele não vai caminhar essa vida eterna no sentido do o meu caminhar. Eu vou estar em ciclo. É claro que em algum momento todos nós vamos chegar lá, mas uns chegam mais rápido, né? E tem uma intensidade nessa caminhada. Então esse alimento espiritual, essas verdades, nos dão subsídios, nos alimentam espiritualmente de modo que nós possamos seguir esse rumo. Do contrário, nós vamos ter esse, repito, entre aspas, esse perecimento moral, na verdade acho que esse é o termo mais adequado, e andamos em círculos. Então o mundo que nós habitamos, por exemplo, ele nos dá a oportunidade de resgatar, né, os nossos débitos, justamente para que possamos saldar questões negativas e provações outras para darmos passos adiante. E a verdade do Evangelho vem nos auxiliar nesta caminhada. É porque a fala de Jesus, ela é bem impactante, né? Ele coloca: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. É óbvio que a gente sente sede, a gente sente fome. A fome material, a sede material. E ele aprofunda, né? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e eles morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que aquele que dele comer não morra. Essa questão aqui nos remete também para a imortalidade, pequenas ideias, pequenos conceitos de mortalidade da alma, Sim. de vidas futuras, de reino de Deus para nós, essa pluralidade das existências, essa felicidade que nós vamos buscar. Aqui ele já começa a descortinar em nós esses pequenos conceitos, de você ter uma observação de que há algo além da matéria. Não é só o pão Sim. que mata a fome, não é só a água que você bebe que mata a sede. Não é só isso. Não é só disso que você precisa. Isso. Tem um outro alimento que você precisa ingerir para que você possa se saciar também. Porque esses outros estão muito ligados à questão física e do prazer. E Jesus vem falar da questão de felicidade, que é algo completamente diferente. Sim. É um outro conceito e um outro contexto. Então a questão espiritual, ela está relacionada, por mais que muitas das vezes exista ou encontremos o sofrimento, mas a felicidade ela está atrelada a uma questão muito mais abrangente. É uma alegria íntima e do resultado, do positivo, independentemente até às vezes do caminho que você vai percorrer. Mas é o resultado final que é bom para todos que estão envolvidos, o resultado positivo. Enquanto que a questão material que você colocou muito bem, ela está muito relacionada às necessidades do momento. Jesus colocou aí, seus pais comeram o pão do deserto, estão todos mortos, ó, se refere à questão material. Comeram, e daí? Em algum momento a questão material se foi, o físico se foi. Não é o bastante. Ninguém come e fica vivo a vida toda porque está comendo, materialmente falando. Agora, espiritualmente falando, como você falou, a questão da imortalidade. Agora, essa imortalidade só vai ser abundante se você tiver o componente da felicidade. Para isso, se faz necessário ir até Jesus, né? Ele é o caminho. De modo que, por isso que ele falou, tem que acreditar em mim. Não tem um outro caminho. Porque eu vou dar justamente as diretrizes para que essa vida imortal
seja compreendida e realmente vivida. Porque se estamos falando de imortalidade, você colocou, está aí implícito os conceitos da reencarnação. Porque ninguém vai viver, né, eternamente no planeta Terra, né? Ele citou, morreram, vai morrer. Então como é que é essa relação morrer e ser imortal? Então ele já distinguiu muito bem aí o que é vida física, existência e vida espiritual. Olha, você foi muito feliz no que você colocou. Começou a descortinar conceitos até então confusos, mas que nós há 2000 anos atrás estávamos apenas ali sedentos e famintos. Sim, da matéria. Exatamente. No Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo 5, Tomé pergunta a Jesus, né? Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Era uma consequência no diálogo deles, né? Tomé faz essa pergunta, não sabemos para onde você vai, como vamos descobrir o caminho? E até para a gente poder entender que vem um diálogo que Jesus em algum momento pergunta, vocês conhecem o caminho para onde eu vou? E aí o Mateus, né, como sempre, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus responde no capítulo, no versículo 7, ele vai dizer, no versículo 6, melhor dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o pão, né? É o maná. O que eu quero? Eu quero chegar a atingir o reino de Deus. Eu quero ir ao céu. E Jesus, eu sou o pão, eu sou a vida. E aqui ele reforça mais uma vez que eu sou o caminho. E ele se colocava como mestre. Ou seja, para eu atingir essa minha evolução, para eu atingir esse meu progresso espiritual, eu vou precisar colocar em prática esse evangelho do Mestre Jesus. Exatamente. Sendo ele um espírito puro, era a nossa referência. Por isso ele se colocava na questão de mestre. Olha, para atingir isso aqui, me segue. Ele falou, eu sou o mestre. Podia chamar. Ele falou, mestre, ele aceitava ser chamado. Sim. Ou seja, porque aquele fermento, aquele pão, só ele podia trazer. Da forma... Só ele podia fermentar. Exatamente. Muito feliz. Só ele podia fermentar. Então, no momento em que nós compreendemos isso há 2000 anos atrás, ele foi lançando essa semente que hoje... Porque à época, na teoria, muita gente o seguia fisicamente, geograficamente, e dizia, irmão, vem comigo. Então ia, onde ele ia para ouvir os ensinamentos. Mas ele não está aqui fisicamente, mas... Então, está nesse sentido dos ensinamentos. Então, nós temos que continuar seguindo, buscando dessa forma, através do Evangelho. Muito bem, amigo Alexandre Almeida, amigos ouvintes e internautas, nós estamos caminhando aqui para o final. Essa passagem realmente nos remete a profundas reflexões acerca dessa necessidade que nós temos de estudar o Evangelho, estudar essa lei de amor. Na verdade, tudo se resume a uma lei de amor. Sim. Que o nosso Mestre Jesus falou, e esse é o fermento, é o amor. E fazendo recordando a passagem anterior, seguindo o outro, nós iríamos encontrar provavelmente outros fermentos. Sim. O que não é o ideal. Que não é o amor. Você tem que ver, né? É o fermento, é o amor que nós buscamos. Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final de mais um programa, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito feliz, muito grato, André. Volte muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos, como você sabe, porque estudamos juntos, na segunda parte, no capítulo 4, no qual o nosso querido Allan Kardec trata ou nos traz, nos apresenta os espíritos sofredores em sua trajetória, em suas dificuldades, em seus conhecimentos e reconhecimentos após a desencarnação. Nós já começamos o estudo da trajetória e do universo íntimo de Auguste Michel, classificado como espírito sofredor neste capítulo 4. Nós já conhecemos muitas coisas sobre o espírito Auguste Michel. Sabemos que ele era um moço rico, boêmio, tinha larga condição material, portanto, e tinha uma vida material bastante fácil e se dedicava às coisas mais, digamos assim, supérfluas. E inteligente, mas era indiferente às coisas sérias. Ele não tinha maldade, não fazia mal a ninguém, mas também não fazia o bem, e nós sabemos que esta é uma postura ética do Espiritismo. Não basta, e do Evangelho de Jesus, naturalmente, não basta que a criatura não faça o mal, é preciso que ela faça o bem. E ele não fazia o bem, não fazia o mal, mas também não fazia o bem. Isso não foi produtivo para ele na hora da desencarnação e posteriormente. Ele desencarnou cedo, jovem, um momento em que as pessoas não esperam por isso, muito menos quem como ele não estudava, não se interessava pelas coisas mais sérias, ou seja, pela vida depois da desencarnação. E ele então foi surpreendido quando ele estava fazendo um passeio de carruagem, estava passeando, e então ele caiu, houve uma queda da carruagem, e ele foi evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, e ele deu sucessivamente várias comunicações, na verdade 5. Nós já estudamos 3, a primeira foi no dia 8 de março de 1863, alguns dias depois da desencarnação, e ele disse: por enquanto apenas consegui desprender-me, dificilmente vou poder falar. Ele disse que, e nós sabemos que falar é uma dificuldade de comunicação que decorre, no caso dele, nesse quadro, o pensar se contrapõe ao período de perturbação que é natural após a desencarnação, ou pelo menos nos primeiros tempos depois da desencarnação. Na verdade, o tipo de morte de Auguste Michel perturba o espírito, a queda, porque foi alguma coisa absolutamente inesperada, porque quando há uma enfermidade longa, já mais ou menos se espera o desfecho que se anuncia. Psicologicamente, ele experimentava uma inquietação sobre o futuro. Ele se referia a esse estado de alma como incerteza cruel do meu futuro. E ele próprio dizia que é muito maior do que o doloroso sofrimento corporal. A expressão também é dele. E nós sabemos que essa incerteza é da insegurança, incerteza do futuro. Mas ele pedia e pediu: orai para que Deus me perdoe. Naturalmente, aqui existem duas situações, ou dois anseios, ou duas convicções do espírito: a oração e o perdão. E num exercício aqui já se revela que ele estava fazendo um exercício de autoconhecimento, porque ele sabia que
pedia e precisava do perdão por conta do que não tinha feito de acordo com a lei. Na segunda evocação, que ocorreu 10 dias após a primeira, no dia 18 de março de 1863, ele diz que ainda persistia aquela dificuldade de se comunicar e se declarava ao médium: sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a perturbação. Aqui também convicções que ele já tinha incorporado, e também fazia uma indagação que era praticamente retórica nessa sua comunicação. Ele dizia: por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Orai, orai. Naturalmente aqui é porque ele não tinha conhecimento da doutrina espírita e porque nós estamos diante de um quadro de sofrimento moral e físico e de memória espiritual e emocional. Novamente, ele reafirma que cruel incerteza, que naturalmente lhe trazia à época muito sofrimento, e ele diz: ainda estou ligado ao corpo. E nós sabemos, porque estudamos a doutrina espírita, qual é a causa e qual é a consequência também. A dificuldade de ver onde deve encontrar-se, ele dizia, isso deflui dessa segunda comunicação, nós constatamos à mesa mediúnica, quando conversamos com os nossos irmãos desencarnados. E Auguste Michel dizia, nesta segunda evocação, ele dizia que tinha dificuldade de ver onde ele estava. À mesa mediúnica, ele dizia: meu corpo lá está. E por que também lá permaneço sempre? Indaga ele. Nós sabemos que é uma questão de percepção ligada ao espírito, ao psiquismo, e sensação é da memória emocional quando ele estava ainda no corpo encarnado. E aí ele faz um estranho pedido: vinde orar sobre ele, o corpo, para que eu me desembarace dessa prisão cruel. E nós vemos aqui a prisão cruel como sendo o próprio corpo. Uma ideia que também já remonta a Platão, que dizia que o nosso corpo é uma espécie de túmulo para o espírito. Na terceira evocação, no dia 6 de abril de 1863, ele pede oração novamente. Aí, estranhamente, ele pede que o médium vá ao lugar onde está o corpo dele, lá no cemitério. E ele tem dúvida, depois responde, mas ele diz: vinde orar sobre meu corpo. Naturalmente, ali na sepultura, junto à sepultura. Ele diz: será preciso irdes ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos. Indaga isso. E ele diz: por quê? Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que depositaram o que me pertencia. Referindo-se ao corpo, mas nós sabemos aqui do Evangelho, dos nossos estudos, teu tesouro está onde está o teu coração. E nós vemos então, Kardec faz uma observação a este respeito, e sobre ir ao túmulo orar pelo espírito que pediu isso. Inicialmente o médium não foi, mas depois ele acedeu e compareceu. Este é o tema desta quarta comunicação que começamos a estudar hoje, agora que estamos juntos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádja do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando juntos aqui o depoimento de Auguste Michel, classificado por Allan Kardec como um espírito sofredor. A quarta comunicação, que foi dada no dia 11 de maio de 1863, foi recebida junto ao túmulo. Nós aqui devemos observar que o médium de início não deu importância ao pedido que lhe fizera o médium de orar sobre o túmulo, consequentemente não atendeu, mas mais tarde ele foi. E lá, junto à sepultura, o que aconteceu?
o médium recebeu uma comunicação. Era o dia 11 de maio de 1863. E ele, então, recebeu essa comunicação que nós agora partilhamos com você, amigo, amiga, ouvinte, internauta. Aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais, eu vô-lo suplico. Vejo quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Aqui nós vemos a percepção do espírito sobre o que ele fez e sobre o que deveria ter feito. Naturalmente, aqui estamos diante da conclusão de um processo, de um exercício de autoavaliação do espírito e de autoconhecimento. E é muito interessante que nesse processo, que nem sempre é fácil, porque nós, de um modo geral, relutamos em apresentar e aceitar as nossas limitações, os nossos defeitos, ele já tinha concluído isso. E aí ele sentiu aquela sensação de inutilidade, que evidentemente se contrapõe ao valor trabalho. E ele então diz que deveria ter feito outras coisas de forma diferente. Aqui nós lembramos a parábola dos talentos, em que o pai, o chefe da família, distribuiu os talentos e cada um fez uso dos talentos, e um filho, quando voltou, os outros tinham multiplicado, avantajado os talentos que tinham recebido, mas um não fez nada disso. Deixou o talento parado e então não rendeu nada o talento. Essa é uma lição dessa parábola de Jesus, que é muito importante para todos nós, no sentido de que devemos empregar o nosso tempo e todos os nossos talentos, as nossas possibilidades nesse sentido. E então, nós vemos aqui também a questão, sob o ponto de vista da sensação de inutilidade, se contrapõe ao trabalho, nós vemos o emprego da fortuna. É um uso desse talento que Auguste Michel não fez, porque só usufruiu, não multiplicou, não dividiu com os seus irmãos, não atendeu às necessidades na prática de caridade, que nós sabemos, sem ela não há salvação. Alerta-nos o nosso querido codificador Allan Kardec. Então, nós temos aqui uma outra questão do ponto de vista filosófico e psicológico. Na verdade, nós, quando temos dinheiro, temos alguma condição material, isso significa que nós possuímos as coisas, o dinheiro, os valores, mas muitas vezes nós somos possuídos pelo dinheiro. E então é o dinheiro que manda em nós. Nós ficamos com saudade do dinheiro, queremos gastar o dinheiro, estar junto dele sempre, nos articular com ele. E essa é uma espécie de tobogã moral. Nós vamos descendo uma ladeira que se contrapõe à prática da caridade. Nós vemos ainda, desse ponto de vista do uso dos valores financeiros, do dinheiro, naturalmente, porque muitas vezes é o uso do dinheiro que alimenta as nossas paixões, os nossos caprichos, os nossos desejos de satisfazer os nossos caprichos, o luxo que nós, de um modo geral, também gostamos muito de ter, e a vaidade. Então, é nesse momento que nós vemos mais uma expressão da
autoavaliação de Auguste Michel, aqui na quarta comunicação. Ele diz: fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências das suas faltas terrenas? Essa aqui também é uma pergunta que ele se faz e que revela esse momento de despertamento da sua consciência. Ele diz que desprezou as questões da alma e a própria alma. Portanto, aqui nós estamos diante da falta de auto-amor. E quais são, na verdade, esses prazeres da alma? São, na verdade, múltiplas as possibilidades que nós alinhamos aqui. Muitas vezes, nós dizemos que os prazeres da alma são coisas relativas à nossa vaidade. Mas os nossos mentores, ou a lei de Deus, trata isso de uma forma completamente diversa. Nosso querido mentor Hamed, que em vários livros nos traz tantas lições, em sua obra Os Prazeres da Alma, uma reflexão sobre os potenciais humanos, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, o nosso querido Hamed diz que foram objeto de estudo, ele está falando no início desse livro, Os Prazeres da Alma, foram objeto de estudo os potenciais humanos, os quais denominamos de prazeres da alma. E ele nomeia aqui quais são os prazeres da alma, inclusive ele trata desses prazeres aqui nesta obra, o nosso querido Hamed. Ele diz: sabedoria, alegria, afetividade, coragem, autoconhecimento, lucidez, compreensão, amor, respeito, liberdade, desapego, compaixão, individualidade, perdão e outros tantos. Nosso querido mentor trata dessas questões e de outras tantas questões que são os prazeres da alma. Muitos desses ainda não são devidamente conhecidos por nós, porque ainda não fazem parte da nossa intimidade profunda. E é por isso que nós precisamos cada vez mais fazer o culto do Evangelho no lar, rogando aos nossos mentores que nos ajudem a fazermos esses exercícios de autoavaliação para termos coragem de reconhecer as nossas dificuldades, as nossas lacunas morais e também pedir forças para nós nos empenharmos e dedicarmos os nossos talentos para nos melhorarmos como criaturas que estamos em processo de desenvolvimento espiritual, para que atinjamos o mais rápido que nos seja possível a felicidade que tanto declaramos que desejamos ter. Esta é mais uma questão que nos enriquece com o estudo de Auguste Michel. Há ainda uma outra comunicação de Auguste Michel e nós continuaremos o estudo dessa trajetória e desse despertamento dos movimentos dessa alma em nossos próximos encontros. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.